Pessoal no chat aqui, bom dia, Solange, paz a todos. Vamos lá, queridos, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós temos um tema precioso aí para a gente conversar, para a gente estudar, encontrando Cristo de Gênesis a Apocalipse. Olha que bênção, hein? Encontrando Cristo de Gênesis a Apocalipse. Esse é um tema que a gente pode alocar nessa forma de estudar a Bíblia assim, entendendo ela como um todo, né? E vendo as correspondências e as interlocuções entre os livros, entre os textos bíblicos. A gente chama de teologia bíblica. Diferente, por exemplo, da teologia sistemática, em que a gente pega um tema e a gente vê onde é que ele está na Bíblia, né? E a gente compartimentaliza aí os temas. Aqui a gente vai entender aquela mensagem geral e central das Escrituras e como que a Bíblia conta uma só história e como que os personagens, eventos, ocorrências aí das Escrituras estão todos interligados e como que tudo isso revela Cristo, como que tudo isso aponta para Jesus, que é o nosso Salvador. Então, como eu estava falando até antes de começar a aula, a gente vai ter bastante texto bíblico nessa aula, porque requer isso para a gente poder entender essa linha de raciocínio que a própria palavra do Senhor traz para nós. Mas fica tranquilo aí, se você não conseguir às vezes anotar ou gostaria de ter um pouquinho mais de tempo para ler o texto, você vai receber o material, a gravação, os slides, e aí você vai poder fazer isso com mais calma, tá bom? Acho que é importante, inclusive, que a gente faça isso depois, que a gente releia os textos, medite, reflita com mais calma, tá bom? Com mais tempo, inclusive. Isso é importante. Mas a gente vai fazer uma introdução hoje a esse tema maravilhoso, Encontrando Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Quando a gente olha para a Bíblia como um todo, a gente vai ver que a Bíblia é uma revelação progressiva. Deus ele não revela tudo de uma vez. Primeiro a gente sabe que a Bíblia é a revelação do Senhor. E Deus não revela tudo de uma vez. Ele não vai lá já logo com Adão e Eva contar para Adão e Eva tudo que ele quer contar para a humanidade. Revelar tudo de si de uma vez só. Ele vai revelando isso pouco a pouco ao longo da história. Ao longo da história, Deus faz isso de forma prática, mostrando ativamente quem ele é e qual é o propósito que ele tem para nós a partir das histórias, a partir do relacionamento dele com o ser humano. Isso é maravilhoso. Então, cada período histórico tem uma revelação mais abrangente. Não é uma nova revelação, é a mesma revelação, só que mais ampliada. Então, ela começa mais pontual e ela vai se ampliando. É a mesma revelação, só que com mais luz, com mais clareza, com mais profundidade, até chegar em Cristo, que é o ápice da revelação. Porque se Deus quer se revelar para nós, quando ele próprio vem, aí é a revelação máxima. E aí a gente tem Jesus Cristo como a revelação, a imagem do Deus invisível chegando até nós, né? O glorioso Senhor Jesus. Nós vamos então hoje conversar um pouco e ver um pouquinho dessa revelação progressiva e ver um pouco como que personagens, estruturas, questões lá do Antigo Testamento já apontam para Cristo de forma clara quando a gente tem essa visão, como que isso muda a forma da gente ler, entender e aplicar as Escrituras na nossa vida, tá? Bom, entendendo essa revelação progressiva, a gente vai começar falando sobre o mistério que estava oculto e que foi revelado. Esse é um texto, esse tema aqui vem do texto de Colossenses, capítulo 1, 25 a 26. Nós temos aqui o apóstolo Paulo escrevendo para a gente. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus e a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. O apóstolo Paulo está dizendo que ali, naquele momento em que ele estava vivendo, naquele momento em que Cristo tinha vindo, é que o mistério que antes esteve oculto foi revelado. Épocas e gerações aguardavam a revelação mais plena desse mistério que aconteceu com a vinda de Cristo. Ainda nessa mesma perspectiva, ó, a gente vai ter em Efésios, Paulo falando assim, capítulo 1, versículos 9 e 10. E nos revelou o mistério da sua vontade,
de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então aqui a gente tem, de novo, revelação de um mistério, que é qual? Qual é esse mistério? É a vontade de Deus de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso é importante para a nossa aula. Deus quis, desde toda a eternidade, que todas as coisas, em todos os momentos, toda a história apontasse, convergisse para Cristo. Tanto as coisas celestiais quanto as coisas terrenas, na plenitude dos tempos, ou seja, na vinda de Jesus. A vinda de Cristo é a plenitude dos tempos. E Colossenses capítulo 1, agora um pouquinho antes, né, 15 e 17, aquele texto maravilhoso, né? Sou apaixonado por esse texto, um texto de exaltação. Quem é Jesus, afinal de contas? Quem é esse Cristo? Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo subsiste. Então, aqui nós vemos claramente como Jesus é o centro de todas as coisas, como ele é o ápice de todas as coisas, como ele é o fim e o começo de todas as coisas, tanto que a gente vê lá em Apocalipse, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, o que a gente pode entender de tudo isso é que Jesus, Cristo, é a chave hermenêutica por excelência. Todo o Antigo Testamento apontava para a vinda de Cristo, que é a revelação máxima de Deus. Chave hermenêutica significa o quê? Hermenêutica é a ciência, né? É essa arte de interpretar, é interpretar textos. Então, a chave para você interpretar os textos bíblicos, especialmente do Antigo Testamento, que às vezes a gente não entende muito bem qual é o significado deles, por que aquelas instituições, algumas festas, algumas tradições, a chave hermenêutica sempre vai ser a chave interpretativa Jesus, porque é por ele, é para ele, aponta para ele, como esses textos que a gente acabou de ver. E nós vamos agora aprofundar esse entendimento a partir do Novo Testamento. Os apóstolos, Pedro e Paulo, e o próprio Cristo, o próprio Jesus, falaram que Jesus é essa chave hermenêutica. Falaram que Jesus deveria ser a chave ou a lente pela qual a gente olha para os textos bíblicos e entende a revelação do Senhor. Então vamos ver, ó, o apóstolo Pedro falando para a gente. Lá em Atos capítulo 3, uma pregação dele, no versículo 18, ele está dizendo assim, ó, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Aqui a gente vai ver que os apóstolos, no geral, a gente vai ver isso nas cartas de Paulo, em Atos, a igreja primitiva, pregavam o evangelho, tanto para judeus quanto para gentios, e muitas vezes se referiam ao Antigo Testamento como base para falar, tá vendo? Jesus é o Messias, Jesus é o prometido. Tudo aquilo apontava para ele. Então, todos os profetas predisseram aí a vinda de Cristo que haveria de sofrer por nós. Ainda Pedro, numa outra pregação, agora lá na casa de Cornélio, ele vai dizer no capítulo 10, versículo 43, todos os profetas dão testemunho dele, de Jesus, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Novamente, todos os profetas dão testemunho. O apóstolo Paulo agora, Atos 26, 22 e 23. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo, judeus, e para os gentios, aqueles que não são judeus. Então, Paulo também, ó,
todos os profetas e Moisés, ampliando, né? Falando aí também dos livros que Moisés escreveu, desde Gênesis até Deuteronômio, disseram que haveria de acontecer. E agora, Jesus. Aqui a gente vai fechar essa questão para não ter dúvidas, né? O próprio Jesus. Temos textos aí claros em que ele vai dizer: é de mim que o Antigo Testamento fala, é de mim que a palavra de Deus fala. Vocês, e falando para os mestres da lei aqui, né? Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. João 5:39. E Jesus está puxando a orelha aqui dos mestres da lei, que estudavam tanto as Escrituras, mas que perderam o foco central dela. Eles não viam Cristo quando eles liam o Antigo Testamento. E aí Jesus está falando, vocês estão perdendo o ponto principal, porque toda a Escritura testemunha a meu respeito. E Jesus ainda, naquela conversa maravilhosa no caminho de Emaús com aqueles dois discípulos, Lucas 24, 25 a 27, Jesus diz para eles: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Nossa, esse texto aqui, para mim, ele fecha essa questão com chave de ouro. Jesus dá uma aula de teologia bíblica ali para aqueles homens. Que preciosa que deve ter sido essa aula, né? Caminhando com aqueles homens, Jesus vai percorrendo, de cabeça, hein? Eles não estavam com o livro aberto, não tinham aplicativo no celular. Imagina Jesus discorrendo para eles enquanto eles andavam. Olha, lembra lá Moisés o que ele falou? Olha, lembra os profetas o que falaram? Lembra isso? E vai puxando ó, toda a escritura e mostrando como tudo isso falava dele, a respeito dele. Então, diante de tudo isso que a gente expôs até aqui, nós entendemos que ler o Antigo Testamento sem enxergar Cristo é perder o seu ponto central. É fazer o que aqueles mestres da lei estavam fazendo e Jesus está apontando para eles. Nós precisamos enxergar Cristo em todas as Escrituras, porque é isso que o próprio Cristo e os apóstolos disseram que a gente deve fazer. E Colossenses 2,17 vai mostrar para nós que é tudo aquilo que o Antigo Testamento trazia, né, as tradições, tudo aquilo que Deus tinha colocado como instituição que deveria ser guardada pelos judeus, todas estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, tudo aquilo que a gente estuda que no Antigo Testamento vigorava, as leis cerimoniais, as guardas de tradições, sacrifícios de animais, a guarda do sábado, tudo que era importante ali naquele contexto, em Cristo é que encontraria a sua realidade. Eram sombras apenas, eram setas que apontavam para o Cristo, para esse que é o ponto central da mensagem do Evangelho, da mensagem da palavra de Deus. É isso que eu quero, a partir de agora, então, mostrar para vocês. Mas eu quero fazer uma pausa aqui e perguntar para os meus amigos que estão comigo aqui, o Rômulo e o Leandro, o que eles têm para comentar sobre esse primeiro ponto. Ô, pastor Marco, eu queria só dar novamente essa ênfase maravilhosa da pessoa do Cristo, que ele é a revelação máxima, né? O primeiro texto lá de Efésios, capítulo 1, que você leu para nós, e Sim. todo o capítulo 1 mostra que o Paulo ali ele está deixando bem claro que nós, os cristãos, já temos tudo que precisamos para viver a caminhada cristã. Que Deus ressuscitou, né, Jesus Cristo dos mortos, e entronizou no céu, deu-lhes todo o poder e preenche o mundo com a presença dele. Ou seja, não precisamos esperar que algo adicional aconteça para que possamos viver
alegre, ter uma vida plena, confiantemente. Não podemos deixar de ser o povo de Deus nos chamou para ser, ou seja, esperando que somente no Cristo, em Cristo a nossa vida já é plena, não precisamos esperar mais nada. Cristo é tudo para nós, né? O pastor Eugene Peterson, ele comenta esse capítulo 1 aqui, ele diz assim, ó, ainda temos muito a aprender, mas há muito tempo para isso. O mais importante é que o dom já nos foi dado. Não é algo que precisamos esperar. Em Cristo, olha isso, gente, em Cristo temos tudo de que precisamos para ter uma vida de fé em Deus e para ter um amor ativo em relação ao próximo. E temos tudo isso agora. Então, essa ênfase, né, o Cristo que está presente nas Escrituras, e Gênesis, Apocalipse, revela essa vida plena que nós só temos no Cristo, né? Ele é a revelação máxima. É isso, pastor. Bênção, uau, que maravilhosa essa citação, e é isso mesmo. Em Cristo temos tudo, né? Quantos anos, né, havia essa expectativa, esse aguardo, né, do Cristo, e hoje nós já vivemos nesse tempo em que Cristo já veio, ele já está conosco, ele deixou o Espírito Santo dele conosco, então nós temos que valorizar isso e gastar nossa vida mesmo aprofundando esse nosso conhecimento dele, né? Maravilhoso, muito bom. Bom, continuando aqui, queridos, algo que nos ajuda, a compreender tudo isso que a gente está vendo, né? A encontrar Cristo nas Escrituras, mesmo nos textos que às vezes a gente parece que não está vendo direito onde que Cristo se encontra aqui, é algo que a gente chama de tipologia. Tipologia é um termo teológico que vem das Escrituras, tá bom? A gente vai ler o texto aqui que fala disso daqui a pouquinho. Mas o que significa? Não sei se você já ouviu isso na sua caminhada cristã, em alguma aula que você assistiu. O que significa dizer que tal pessoa, lá do Antigo Testamento, por exemplo, ou uma instituição, é um tipo de Cristo? É um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Eu peguei aqui a citação de um teólogo, pastor presbiteriano lá dos Estados Unidos, o Bryan Chapell, e ele vai definir tipologia como o estudo das correspondências entre pessoas, eventos e coisas que primeiro aparecem no Antigo Testamento, para preparar ou expressar de modo mais completo as verdades de salvação do Novo Testamento. Guardem essa palavra, correspondências. É o estudo das correspondências. Pega aqui, ó, Antigo Testamento e Novo Testamento. Correspondências, ok? Não é apenas sobre Cristo. Existem outros tipos, outras tipologias nas Escrituras, mas hoje a gente vai focar nas tipologias, naquelas pessoas e coisas também que eram tipos de Cristo, que apontavam para Cristo no Antigo Testamento, que tinha uma correspondência, uma preparação daquilo que viria a ser plenamente revelado em Jesus no Novo Testamento. Essa palavrinha tipos, ela vem do grego, tá aqui, ó. Ela significa tipo, literalmente, figura, padrão, forma. E olha um texto da Bíblia que usa essa palavra. Existem outras, tá bom? Mas aqui eu vou usar um texto que traduziu literalmente a palavra como tipo, que é Romanos 5:14. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Então aqui, ó, o apóstolo Paulo ele está fazendo uma correspondência entre Adão e Cristo. Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir, Cristo. Tanto que nas cartas de Paulo a gente vai ver ele falando que Cristo é o segundo Adão. Aquilo que Adão não foi capaz de fazer, naquilo que Adão errou, Cristo é perfeito. Cristo é o homem perfeito. Cristo é aquele que veio em carne, à semelhança de Adão, mas viveu uma vida perfeita e por isso pode ser aquele que traz uma nova aliança para o povo de Deus. A aliança que foi quebrada em Adão,
mas que agora é refeita numa nova aliança muito mais plena, que a aliança da graça em Cristo. Então, aqui o próprio apóstolo Paulo está usando essa palavra tipo para ligar Adão com Cristo. Vamos ver outros exemplos? A gente vê, por exemplo, Moisés, lá no Antigo Testamento. Ele também é um tipo de Cristo. Ele é um libertador. Ele é aquele que liberta o povo da escravidão, como Cristo também faz na sua vida de forma espiritual. Ele também, eu não pus aqui, mas Moisés também foi profeta, Moisés também foi sacerdote, e nisso também ele aponta para Cristo, o sacerdote e o profeta perfeitos. Melquisedeque é um personagem bastante misterioso nas Escrituras, aparece lá em Gênesis capítulo 14. Ele é um tipo de Cristo, porque ele é o sacerdote eterno. Ele é um rei, um sacerdote da cidade de Salém, que viria a ser chamada de Jerusalém posteriormente. Melquisedeque aparece, nunca mais a gente vê ele tem só uma aparição ali com Abraão. Abraão entrega o dízimo daquilo que ele tinha conquistado nas batalhas para Melquisedeque, e ali aparece Melquisedeque como sendo alguém que a Bíblia vai dizer para a gente que não tem começo e nem fim de dias. A gente não sabe quem são os pais dele, a gente não sabe, ele não é dito para nós que ele nasceu ou que ele morreu. Então, é um personagem bastante misterioso lá do Antigo Testamento, mas que aponta, e aí Hebreus, quem quer entender o Antigo Testamento por essa ótica do Novo Testamento, tem que ler Hebreus, é uma carta que é pré-requisito para entender o Antigo Testamento nessa perspectiva. Hebreus vai trabalhar Melquisedeque, vai falar Melquisedeque era esse sacerdote sem dias que apontava para Cristo como o sacerdote eterno. Aquele que nunca vai morrer, que sempre vai estar ali fazendo essa função sacerdotal. Libertação do Egito também tipifica a obra redentora, a salvação de Jesus. Os autores do Novo Testamento interpretam esses eventos assim. Olha aqui em João 3, 14 a 15, aquele sermão que a gente estava vendo, da mesma forma como é que é dito. Ó. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Aqui nós não vemos só autores do Novo Testamento. Aqui são as palavras do próprio Cristo, falando com Nicodemos, e ele vai dizer, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então aqui, mais uma vez, uma correspondência entre serpente de bronze, sacrifício redentivo de Cristo. Isso é uma tipologia, ok? Aquele evento aconteceu, real, foi daquele jeito mesmo, mas apontava para aquilo que viria a ser definitivo, que era o sacrifício redentivo de Cristo. A partir de agora, a gente vai ver alguns exemplos mais aprofundadamente, tá bom? Por exemplo, a gente vai entender. Se você lê o Antigo Testamento, você vai ver que o templo é uma figura central, é algo central na dinâmica do povo de Deus. Antes era o tabernáculo, enquanto eles estavam no deserto, durante os 40 anos de peregrinação, era o tabernáculo, que era o templo móvel, montava e desmontava. A partir ali do estabelecimento do povo na Terra Prometida, com Salomão, a construção do templo. O templo era a figura central ali, era ponto central, onde os sacrifícios precisavam ser trazidos, havia as romagens. Lembra dos cânticos de romagem? Lá nos Salmos, era por conta do templo, que estava em Jerusalém. Os sacerdotes ali, então, representando o povo de Deus, faziam todos os sacrifícios que eram necessários. O próprio Jesus visitou o templo várias vezes com a sua família na Páscoa, que era o momento em que todas as pessoas judaicas judias precisavam ir até o templo, certo? Só que o templo, ele era algo que apenas apontava para Jesus, que é o nosso templo. Olha o que João, capítulo 1, no versículo 14, essa introdução maravilhosa de João, vai falar para a gente. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui eu quero destacar algo maravilhoso, que é a palavra viveu. A viveu ou habitou. Essa palavrinha aqui, se a gente olhar lá no seu original grego,
a gente vai ver que, na verdade, João, ele está usando uma palavrinha que não é verbo, que na verdade é substantivo, que é a palavra tabernáculo, e ele está transformando em verbo. Então, na verdade, se a gente for bem literal na tradução, a gente iria usar a palavra tabernaculou. Aquele que é a palavra tornou-se carne e tabernaculou entre nós. Mas ia só esquisito, né? Então, por isso que os tradutores acabam usando viveu ou habitou. Mas isso de conhecer a origem dessa palavrinha vai mostrar para a gente a referência que João está fazendo. Jesus é aquele que estava sendo esperado e que o tabernáculo e o templo apontavam para ele. Por que o templo e o tabernáculo representavam lá no Antigo Testamento? A presença de Deus no meio do povo, não é isso? A presença de Deus ali no Santo dos Santos é a segurança, né, através da Arca da Aliança, de que Deus estava com o povo. Por isso que era ali que os sacrifícios aconteciam. Quando João vai dizer que Jesus tabernaculou entre nós, viveu entre nós, ele está dizendo, é aqui, o templo que a gente tinha, na verdade, era o aguardo da vinda da presença de Jesus. Ele é o templo, ele é a presença de Jesus. O próprio Jesus vai falar disso. Quando ele responde ali os religiosos com relação ao templo, ele vai dizer, ó, eles pedem um sinal para Jesus. Nos dê um sinal de que o Senhor é mesmo Filho de Deus, aí, que o Senhor é o Messias. E aí Jesus responde, destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. E os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Aí olha a conclusão de João aqui. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Jesus estava falando dele. Eu sou o templo. Esse templo aqui é só uma figura, é só uma sombra que aponta para mim. Eu cheguei, eu cheguei. Eu sou a presença de Deus entre vocês. Eu sou a imagem do Deus invisível. Isso só era o aguardo da minha vinda. Mateus 27, 51, quando Jesus morre lá na cruz do Calvário, o que acontece? Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Por que o véu do santuário se rasga? E por que isso é colocado nas Escrituras? Para mostrar aquele véu ali que separava o restante do templo do Santo dos Santos. Foi rasgado porque Jesus chegou e ele é a presença de Deus entre os homens. E a gente sabe que isso vai acontecer ainda de forma plena, essa expectativa que nós temos na promessa de Apocalipse 21:3, que conta para nós o quê? Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Em Apocalipse, a figura dita, resgatada, é a do tabernáculo, é a do templo. Agora esse tabernáculo, agora esse templo está com os homens. Como assim? Vai ter templo aqui? Não, não vai ter templo. Tanto que em outro texto vai dizer, não vi templo algum. Por que não tem templo algum no céu? Porque Jesus está conosco, porque o próprio Deus habitará conosco. A Trindade plenamente manifestada habitará com o seu povo. Ou seja, conhecer Jesus é estar na presença de Deus. E o Espírito Santo é a garantia de que a gente está constantemente na presença desse Deus. Amém? Bênção, né? Glórias ao Senhor por isso. Nós também aprendemos que Jesus é o sacrifício definitivo. Lembra que tinha os sacrifícios lá do Antigo Testamento? Essa história a gente conhece bastante, né? Na Páscoa e tudo, mas Jesus é o sacrifício definitivo. Tantos textos que a gente poderia escolher. Escolhi um, 1 Pedro 1, 18 a 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Cristo é
esse Cordeiro sem mancha e sem defeito, que derramou seu sangue por nós. Definitivo, sacrifício definitivo chegou para nós. Quando João Batista coloca os olhos em Jesus, o que é que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o último item aqui que eu quero compartilhar é que Jesus é o sacerdote definitivo. Também, de novo, bem ligado ao templo, né? O povo não podia acessar Deus de forma direta. Então, os sacerdotes eram fundamentais em toda a dinâmica religiosa do povo. E até mesmo a questão do ensino, né? A questão de muitas... a parte religiosa mesmo e teológica estava ali na figura dos sacerdotes. Jesus é esse sacerdote definitivo. E aí, novamente, convido você para ler Hebreus, porque olha o que Hebreus vai falar sobre esses sacerdotes. Hebreus 7, 23 a 26. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Aqui o autor de Hebreus está falando, olha, a gente teve muitos sacerdotes ao longo dos anos aí na nossa história, mas a morte impedia eles de continuar esse ofício. Por isso que precisava de novos sacerdotes. Mas Jesus é o sacerdote permanente, para sempre. E aí ele vai ligar lá com Melquisedeque, para falar desse sacerdote para sempre. E um sacerdote que era completamente puro. Ele vai dizer aqui também, nesse contexto, que os sacerdotes precisavam, primeiro, oferecer um sacrifício por eles próprios, para purificar os seus próprios pecados, antes de fazer qualquer coisa pelo povo. E aqui ele vai dizer, Jesus não. Jesus é um sacerdote puro, santo, inculpável, separado dos pecadores. Ele é tanto a oferta quanto o ofertante. Ele é tanto o sacrifício quanto aquele que apresenta o sacrifício. Porque ele é o sacerdote definitivo. Bênção de Deus, né, queridos? E aí, para concluir, a conclusão da nossa aula hoje, para a gente fechar essa pergunta, como que a gente encontra Cristo no Antigo Testamento? A gente foi mostrando isso ao longo da aula, né? Algumas chaves aí. Mas eu quero finalizar essa aula com uma chave aqui, uma estratégia compartilhada por um respeitado teólogo americano, que é o Richard Pratt Jr. Ele é muito, muito respeitado nessa questão das interpretações do Antigo Testamento, na pregação do Antigo Testamento, né? Hoje, e ele vai dizer o seguinte: uma estratégia bastante útil para encontrar Cristo no Antigo Testamento é perguntar como as narrativas do Antigo Testamento pré-anunciam os 3 ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei. Essa citação está nesse livro aqui, ó. Ele nos deu histórias. Vocês sabem que Jesus, em si mesmo, ele tem a plenitude de 3 ofícios: os profeta, sacerdote e rei. Aquilo que antes do Antigo Testamento era executado por homens, por seres humanos imperfeitos, que eram chamados para serem profetas, para serem sacerdotes e reis, Jesus ele vem para ser a plenitude disso. O profeta perfeito, sacerdote perfeito, rei perfeito. Então, o que o Richard Pratt está falando para a gente é, quando você lê o Antigo Testamento, procura encontrar ali a figura dos profetas, dos sacerdotes, dos reis, e entender como eles pré-anunciam os ofícios de Cristo. Então, ó, os profetas falavam a palavra de Deus ao povo. Os sacerdotes eram os mediadores entre o povo e Deus. Os reis administravam justiça e lideravam batalhas. Eram ofícios tão especiais que requeriam uma unção especial de Deus. Vocês lembram disso? Alguém que ia ser profeta, sacerdote ou rei precisava ser ungido por Deus. Um ritual mesmo ali, em que óleo era colocado na cabeça daquele homem, e ele era, então, oficialmente ungido por Deus, como um símbolo, aquele óleo era o símbolo da unção do Espírito Santo, que aqueles homens recebiam
para serem capacitados por Deus para exercerem aqueles ofícios, profetas, sacerdotes e reis. Qual que é o nome de Jesus na Bíblia? Como ele é chamado? Ele é chamado de Cristo, não é? Ou Messias. E o que é que significa Cristo e Messias? Você sabe? A palavra, né, essas palavras, tanto no hebraico quanto no grego, significam ungido. É assim que a gente traduz literalmente o nome de Jesus, né? Esse título de Jesus, Cristo, Messias. Cristo é o ungido de Deus, porque ele exerce plenamente e perfeitamente todos os ofícios. Se os profetas, sacerdotes e reis precisavam ser ungidos, Jesus é o ungido. Ele não precisa ser ungido por ninguém. Ele é já o ungido de Deus, o plenamente cheio do Espírito Santo, para exercer plenamente e perfeitamente todos os ofícios. Então, aqui a gente já vê no próprio título de Jesus, que é Cristo, que é Messias, ungido de Deus. Ele é a plenitude de todas as coisas. Lembra que a gente viu lá em Colossenses? A plenitude de todas as coisas? Portanto, pegando os profeta por excelência. Hebreus 11, 2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas do Antigo Testamento, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Antes, muitos profetas para falar a palavra de Deus. Agora, Jesus. Jesus é aquele por quem Deus fala, por meio de quem Deus revela. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o sacerdote eterno. É o texto que a gente acabou de ler, de Hebreus 7. Tinham sacerdotes que morriam no Antigo Testamento. Então tinha que ter vários sacerdotes repondo aí esse ofício. Mas o texto já foi lido, então eu não vou reler. Jesus é aquele sacerdote eterno que jamais vai morrer. Um sacerdote santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ele é o sacerdote eterno. E por fim, Jesus é o Rei dos Reis. Apocalipse 19, 11 a 16. Olha que texto precioso para a gente fechar nossa aula. Vi o céu aberto, e diante de mim, um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido como um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa ao lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Houve reis no Antigo Testamento? Houve. Há reis hoje na Terra? Há governantes. Mas ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que voltará na sua plenitude máxima aí para exercer o seu reinado, o seu domínio para sempre. Esse é o Jesus que a gente encontra em todas as Escrituras, sobre o qual tudo fala e para o qual tudo aponta. Amém? Temos algum... Vocês querem falar mais alguma coisa? Rômulo, Leandro, tem tanta coisa, né, nesse tema aí, é um tema tão grande, tão profundo. muito bom, pastor. Eu gosto sempre dessa questão da tipologia, relembrar que Jesus ele é perfeito, né? Ele é o Adão que não pecou, ele é o Abel do sacrifício perfeito, ele é o melhor Moisés, o melhor juiz, o melhor amigo de Deus, muito mais do que Abraão. Então, né, Moisés, Abraão, Davi, Melquisedeque, todos esses apontaram para Jesus, né? Todos esses mostravam o Cristo de Deus.
Então, eu gosto muito dessa tipologia de a gente ver o Cristo perfeito, né? O Rei perfeito, como você compartilhou, o sacerdote perfeito, o profeta perfeito, o amigo perfeito, o homem perfeito, né? A Bíblia, de Gênesis até Malaquias, no Velho Testamento, aponta para Jesus. Jesus, ele é o perfeito, ele é o caminho, ele é o Salvador, ele é o ungido, ele é o ungido de Deus, né? Então, muito legal, pastor. Valeu. Maravilha. Pastor Marco, Oi, Leandro. e eu acho isso então fantástico, né? Naquilo que você já trabalhou, principalmente com relação à dificuldade que, né, os judeus, principalmente, tiveram de ter essa centralidade mesmo do ponto central das Escrituras Sagradas, que é apontar para Jesus. E a gente vê que eles, quando têm a oportunidade de experimentar, sim, de maneira prática, de maneira plena, né, essa interpretação das Escrituras na pessoa de Jesus, eles não conseguem por causa dessa visão equivocada que eles tinham da missão de Jesus. Sim. Até porque no Antigo Testamento, né, eles aguardavam sim o Messias, eles esperavam, né, o filho de Davi, ou seja, o Messias prometido, o ungido de Deus, mas eles tinham uma visão distorcida, né? Assim como você leu lá em Lucas 24, lá na história dos dois discípulos no caminho de Emaús, porque eles esperavam o filho de Davi, mais um guerreiro, que viria com espada, que viria para derrotar o Império Romano, e nós percebemos que Jesus é o Messias, o enviado de Deus que veio para salvar o pecador, né? Veio para morrer numa cruz. Então, para os judeus, eles não aceitavam Jesus na perspectiva de que Jesus era um fracassado para eles, porque eles esperavam um reino terreno, uma missão terrena, um reino que fosse construído aqui, não a realização do reino de Deus, o reino eterno. Então, isso nós podemos até aplicar para a nossa vida, porque muitas vezes nós até pensamos na questão de Jesus ser o nosso rei, mas não o rei que reina de maneira eterna, o rei que veio para nos levar de volta para o seu reino, mas muitas vezes queremos Jesus como o rei que satisfaz os nossos desejos, que satisfaz as nossas vontades, que ajuda a gente a estabelecer um reino aqui nessa terra e acaba que a gente acaba perdendo o foco também dessa centralidade de Cristo nas Escrituras Sagradas. Então, que coisa fantástica, né? A gente olhar para esse Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, nessa certeza, né? De que toda a Escritura aponta para Ele, se converge nele, porque Ele veio por causa de nós, né? Então, isso é precioso. Não, perfeito, perfeito. Eu vejo muito isso, né? Os mestres da lei querendo colocar Jesus numa caixinha. É assim que a gente espera que ele age. Então, se ele não está agindo assim, ele não é Jesus. E aí Jesus fala assim, viu, mas eu vim fazer essa salvação aí plena em duas partes. E nessa primeira parte aí eu não vou mexer com nada disso que vocês estão querendo. Vou trabalhar a parte espiritual. E como eles tinham uma expectativa diferente, eles perderam o Cristo, né? Muitos deles perderam o Cristo. Então, muito interessante essa fala mesmo. A Mari perguntou uma coisa aqui, Mari, mas eu vou te chamar depois no pessoal para responder, porque sai do tema central da aula, tá bom? E é um tema que a gente precisa de um tempo a mais para responder. Então depois eu te chamo para a gente conversar. Combinado? Mari Tá bom, Santana. pastor. Obrigada. Imagina. Maravilha. Pode parar a gravação aqui, pastor? Pode.